Mas vamos lá, continuando. Então, a princípio, quem estiver acompanhando aí, quiser já começar a movimentar para a criação da conta e o download, enquanto eu vou explicando os próximos passos aqui, pode conseguir me acompanhar mais para frente. Então, é rapidinho a instalação, então se vocês quiserem, que aí vocês vão mexendo e já vão tirando as dúvidas comigo, tá bom? Tá, então eu vou passar para o próximo passo. As funcionalidades. Existem inúmeras funcionalidades nesse gerenciador. As mais importantes que a gente utiliza é o armazenamento e compartilhamento de material. Pode ler, anotar, editar todo o material. Então, se você baixa um artigo, você pode fazer anotações nele à medida que você vai lendo, para depois ficar mais fácil o retorno do material que você leu. Ele é bem prático nisso. Importar referências de outros gestores bibliográficos, a gente vai ver isso. Às vezes você já está usando o EndNote e pode precisar começar a usar o Mendeley. Então, ele consegue fazer importações desse material. Possibilita a criação de grupos de pesquisa com compartilhamento de dados. Então, é possível você criar um grupo. Normalmente, quando você está desenvolvendo um trabalho que tem mais de um componente desenvolvendo também, em vez de vocês desenvolverem cada uma pasta com material bibliográfico, você pode utilizar o Mendeley para compartilhar a mesma pasta de material bibliográfico. Então, eu e você podemos usar o mesmo arquivo do Mendeley e ir fazendo as consultas para desenvolver o trabalho, a pesquisa. O mais importante de todos, que é a interação dele com editores de texto, a gente vai ver isso mais a fundo, ele tem interações com o Word, o OpenOffice e o LaTeX. A nossa área, poucos usam o LaTeX, mas ele também é muito bom para isso. E o mais importante, ele facilita a formatação das referências bibliográficas em diferentes formatos. A BNT, a APA, e tem uma curiosidade muito legal, que ele também permite formatações em cima de algum periódico que você escolheu. Então, se você está desenvolvendo uma pesquisa e já determinou qual periódico que você quer enviar para submissão, você já encontra lá alguns modelos já pré-formatados do que o periódico exige, e aí você já economiza um bom tempo. E uma coisa legal também é que você consegue descobrir outras pesquisas pelo software. Por quê? Porque ele passa a enviar para você alguns comunicados via e-mail de pesquisas recentes que estão sendo desenvolvidas ou foram publicadas naquele último tema que você pesquisou pelo Mendeley. Então, se você pesquisou recentemente alguma coisa relacionada a gerenciamento de resultados, ele vai passar a te enviar alguns e-mails te indicando material que você ainda não visualizou, ou publicações recentes, ou material mais clássico que às vezes você não pesquisou naquele primeiro momento. Bom, e aí então a gente tem a primeira versão, que é a versão web. Essa aqui é a carinha dela, bem simples. A gente não vai aprofundar muito na versão web, porque o nosso foco é a versão desktop. Eu vou explicar por quê. Na versão web, nós temos aí, no canto esquerdo, nós temos aqui referências, um layout geral do material que você pode acessar, o que você adicionou mais recentemente, os seus favoritos, que às vezes você está desenvolvendo uma pesquisa e tem um artigo que ele é extremamente próximo do que você está desenvolvendo de pesquisa. Você pode favoritar ele para algum momento ser mais rápido o seu retorno naquele material. E as minhas publicações, ele tem uma ferramenta bem legal, que quando você coloca que aquela publicação é sua, pelo Mendeley, ele te pergunta se você quer receber quando alguém citar ele para você. Então, você consegue fazer um controle legal de citações, de acessos, ele faz isso nas principais indexadores que a gente tem. E a gente está falando de Scopus, Web of Science, Science Direct, são os que estão mais linkados à ferramenta Mendeley. Aqui, vocês vão observar que são os artigos propriamente dito. Nesse layout aqui já é o artigo.
Então, nós temos aqui o autor, o ano de publicação, o título, onde ele foi publicado e a data que foi adicionada. Aqui no canto superior, a gente tem sistema de pesquisa dentro da ferramenta, que eu utilizo bastante. Bom, eu vou sair um pouco da apresentação e vou lá no site do Mendeley, porque às vezes alguém já está movimentando aí e não conseguiu acessar. Então, supondo que eu já criei minha conta, já fiz o download, então agora qual que é o próximo passo? Fazer o login. Eu vou fazer o login no meu material aqui, só já está logado, na verdade, para vocês verem como são as funcionalidades via web. Mas eu disse que a gente não vai aprofundar muito, porque a função web, ela não está linkada com a ferramenta que mais interessa para a gente nesse momento, que é o acesso aos editores de texto, que é a ferramenta que ganha muito tempo, né, na preparação. Então, olha só. Esse material aqui, então, vocês estão vendo, são os artigos que eu já tenho dentro do Mendeley, as pastas principais, e aqui embaixo, os collections, são justamente as pastas que eu fui criando à medida que eu fui desenvolvendo alguma pesquisa. Inclusive, tem material de tese, dissertação, tem muito tempo que eu já utilizo essa ferramenta. Então, aqui é o layout, o sistema de pesquisa e... Deixa eu ver se eu diminuo um pouco essa tela aqui. Quando você clica no artigo pela web, ele vai aparecer uma aba que diz basicamente as informações principais do artigo, o abstract dele, os meios de publicação, o DOI, então ele tem já. E se você fez alguma anotação via web, ela vai aparecer aqui. Ou se você fez pelo desktop, na versão desktop, também aparece aqui. Por quê? A vantagem é que os dois se comunicam o tempo todo. Tanto a versão web quanto a versão desktop tem uma ferramentazinha, que é aqui no web é esse aqui, ó, sincronização, que você pode atualizar o que você está fazendo via web. Vamos supor que seu computador estragou, você só pode usar via web nesse momento. Então, você vai colocando material nele. Quando você voltar à versão desktop, basta sincronizar que tudo que você fez na versão web vai parar diretamente dentro da versão desktop. Então, essas são as ferramentas principais dentro da versão web. Tá. Agora, então, a gente continua com a versão desktop. O layout da versão desktop, ele é um pouco mais robusto, até porque ele tem mais ferramentas. Então, vocês vão observar o que a gente viu lá na versão web, ó. O layout dos documentos, dos recentemente adicionados, os favoritos, as publicações, aquilo tudo que a gente viu na versão web. O sistema de pesquisa e aquela aba que abre lá, por último que a gente viu, que são os detalhes da publicação, as anotações, onde foi publicado, o ano de publicação, e aqui aparece a versão dos artigos. Observe que aqui na versão desktop já aparece um desenho novo, que é justamente a referência que é um PDF que foi adicionado. Bom, então, a gente vai começar então agora a mexer estritamente na versão do Mendeley Desktop. Primeira coisa que a gente vai fazer são as configurações iniciais para a interação entre o editor de texto e o programinha que a gente instalou. Considerando que todo mundo já instalou, em breve, eu não estou acompanhando o chat, viu? Se alguém quiser puxar o áudio aí para mim sobre algum questionamento que está acontecendo no chat, eu agradeço. Essas ferramentas aqui são as que a gente vai usar no primeiro momento. A primeira é a instalação do plugin do Word. Basta vir aqui, que vai abrir uma tela de instalação, você vai precisar ter o Word também aberto, e vai abrir uma telinha assim que for instalado, vai ter esse desenho estilo que eu recortei aqui, ó.
com essas ferramentas de referência. Aí, aproveitando, então, que a gente já tem que fazer isso, eu já vou explicar as ferramentas principais aqui desse tópico. A instalação de importação de web, ele salva os dados de sites dos principais indexadores. Então, eu vou puxar, vou sair de novo da apresentação, vou para a versão web. Imagine que a gente então está no site Direct fazendo uma pesquisa de fundos mútuos. Eu vou usar muito esse termo, porque é um termo que eu uso todo dia, então vocês vão ver que vai ficar meio chato. Bom, supondo que esse artigo aqui, eu tenha muito interesse nele, ó, ele acabou de ser publicado em 2021, e eu quero esse material para mim, para eu começar a estudar ele. Aquele desenho que eu mostrei para vocês é justamente a instalação desse plugin eu instalei para a versão Chrome, mas tem a versão de Firefox, a versão do Safari, tem essas opções lá. O que vai acontecer? Esse artigo aqui, que eu interessei ainda não li, para eu não perder muito tempo, eu posso pegar essa extensão que eu instalei pelo Chrome e importar ele para minha base de dados. Basicamente, vai PDF, tudo junto, não tem erro. Aí você escolhe qual é a pastinha que você quer que seja adicionada. Tem várias aqui, então vamos supor que seja essa aqui mesmo, só para vocês verem a interação. E a partir do momento que eu pedir para adicionar esse artigo lá, ele vai aparecer tanto na versão web como na versão desktop. Ele já lembra da interação, a sincronização dos dois? Basta abrir o pedido lá de sincronização, que esse material que eu acabei de olhar aqui no site do Science Direct, eu já vou conseguir trabalhar ele tanto na versão web como na versão desktop. E, considerando que todos aí já instalaram a versão desktop, já conseguiram fazer o cadastro, eu vou abrir aqui, então, a primeira tela que vai aparecer para a versão desktop. Ele demora um pouquinho para carregar, para vocês acompanharem qual que é o próximo passo. Ó, ele vai pedir o login. É a primeira coisa que ele vai solicitar. Então, eu vou puxar aqui, eu já marco a opção de manter conectado, porque desligando o computador, eu volto no Mendeley sem precisar fazer o login novamente. Facilidade, né? E aí, então, ele está carregando. O meu demora um pouquinho para carregar, porque eu tenho já bastante material instalado nele, então ele está puxado. Basicamente, o material que você pode incluir nele é PDF e até 250 MB. Ah, professora, eu tenho um livro que ele tem 300 MB, ele vai aceitar? Olha, você pode até tentar, mas ele vai dar um erro e ele não vai conseguir carregar todas as páginas do material. Ele vai carregar parcialmente. Mas para uma citação, dependendo do que você vai fazer, pode não interferir. Bom, então essa é a carinha dele. Esse é o Mendeley Desktop. Eu já tinha mostrado para vocês. Aqui, ó. Essa faixa amarela já é um erro que apareceu para mim. Eu tentei colocar um material acima de 250 MB, ele já disse que tem um erro, e eu vou ignorar porque eu já sei o que se trata. Bom, tá, então vamos lá. Então, nós instalamos o Web Importer e agora o plugin do Word. Esse plugin, vocês vão instalar, ele tem que aparecer com essa carinha aqui. A próxima ferramenta que tem aqui é puxar citações do Mendeley. Para ficar mais fácil vocês entenderem, vamos supor que eu abra esse artigo aqui, que eu gostei dele. Olha só o que pode acontecer. Tá vendo aqui embaixo, ó, no Science Direct, tem assim, ó, Add to Mendeley. Essa opção aqui, ele também, se você não tiver o plugin do navegador, ele também permite que você adicione o artigo diretamente para o seu software do Mendeley, tá?
A outra opção que tem aqui nas ferramentas é verificar material duplicado. Esse material duplicado, ele pode acontecer, e o meu tem muitos, eu vou explicar por quê. No Mendeley, imagine então que você está escrevendo um artigo. Aí esse artigo cita o Barney, vamos supor que seja esse Barney aqui. Só que no próximo artigo que você vai escrever, também vai citar o Barney. Então, ele vai ter, em duas pastas, você pode colocar o mesmo artigo. E aí, por isso que pode acontecer de realmente ter material duplicado, ou até mais duplicado. Porque, dependendo, você vai especializando tanto naquele assunto, que você vai desenvolvendo muito pesquisa voltada para o assunto. E muitas vezes os autores se repetem nos assuntos. Então, a ferramenta de verificar duplicados é para isso. Tem gente que não usa, eu costumo usar. Cada publicação eu coloco tudo de novo, mesmo que tenha sido um material já utilizado em outra pasta dentro do Mendeley. Opções. Essas opções aqui a gente vai trabalhar mais a fundo, mas é basicamente o seguinte: você tem um artigo, e aí o Mendeley, ele aparece essas ferramentas aqui, ó. Autores, o título do material, tal. E aí, professora, faltou colocar aqui que ele foi publicar, ele é traduzido. Vamos supor que seja traduzido. Essa parte de opções, vou descer um pouquinho, porque minha tela está cheia de coisa. Essa opções aqui permite você acrescentar alguma informação a mais que aquele material que você está utilizando possui, que depois, na hora de formatar para a BNT, ele já vai incluir ela completamente correta. Então, é para isso que tem essa opção de options, que a gente vai usar ela na hora que a gente for praticar. Bom, então, supondo que todos aqui já foram lá no plugin do Word e já conseguiram instalar. Vamos então para o Word, né? Assim que eu consigo. Tá. Então, aqui está o nosso Word. Esse é o nosso Word. E como eu disse para vocês, assim que instala o plugin, olha só, ele vai aparecer aqui, ó, em ferramentas. Então, significa que deu tudo certo. Professor, não deu certo. O meu não instalou. Bom, temos algumas formas de resolver o problema de não instalar. Vou aumentar aqui. Ó, a primeira coisa é ir lá no Word mesmo, dentro do Word, nas opções, e tentar identificar lá em suplementos a opção de suplementos no Word. Você vai no ir aqui e vai abrir uma nova telinha. Essa telinha que vai abrir, ela tem que aparecer de alguma forma aqui, ó, o Mendeley. Aí você vai clicar, vai dar um Vzinho nele e adicionar. Ele vai ter que funcionar. Professora, não funcionou ainda. Tá dando erro no plugin do Word, não quer instalar. Plano B. O que é o plano B? Também, nas opções do Word, só que em vez de suplementos, você tenta central de confiabilidade e verifica se tá bloqueado a confiabilidade. Se tiver, é só você liberar e ele vai autorizar a instalação. São as duas formas mais simples de garantir que o plugin vai funcionar. Não funcionou? Se for algum caso que não funcionar, plano A e plano B, vocês me chamem no final da nossa conversa aqui, que a gente verifica o que pode estar acontecendo, tá? Mas grande parte dos problemas se resolve dessas duas maneiras aqui, tá? Bom, então tá. Aí a gente viu, então, a questão, o que tem dentro de ferramentas. Então, vamos agora para o principal, arquivo. Aqui a gente vai mexer bastante com ele. É o tempo todo mexendo nesse material aqui, ó. Adicionando arquivo, que sempre, lembrando, é em PDF. Eu tenho um Word. Não, o Mendeley só vai ler material em PDF, tá? Adicionar pastinhas, vocês viram lá que o meu Mendeley tem várias pastinhas. Normalmente eu crio uma pastinha para cada
para cada produção acadêmica. E uma pastinha assistida. O que é essa pastinha assistida aqui? Vamos considerar que vocês, grande parte, já está desenvolvendo o TCC ou a dissertação e já está com o material lá na pasta do computador, já com todos os PDF que vocês já começaram a utilizar. O que você pode fazer para começar a utilizar o Mendeley sem ser do zero? Você pode, através dessa opção, pasta assistida, você pode determinar que aquela pasta que você já criou seja importada, todo aquele material que você já tem, seja importado para dentro do Mendeley. Então, é por meio disso. E mais, essa opção ainda permite que, à medida que você vai acrescentando outros arquivos lá naquela pasta, ele vai importando automaticamente para o Mendeley. Então, veja quantas ferramentas interessantes a gente tem aqui. E outra opção é adicionar manualmente. O que é essa adição manual? Vamos supor que você não encontrou aquela referência de jeito nenhum. E às vezes acontece. Olha, não encontrei, não posso fazer APUD, porque o professor não gosta do APUD. Então, como que eu vou fazer? Bom, eu achei na internet um trecho, uma página do material, mas ele nem está em PDF. Como que eu vou fazer? Você vai pegar os dados daquele material e adicionar manualmente cada informação que você tiver daquela publicação. Tá? Vamos supor que seja um livro bem antigo. Então, você tem lá o autor, o local de publicação. Então, você vai fazer isso manualmente. O que isso implica? Implica que quando você faz a entrada manualmente, você não tem o objeto de pesquisa, que é o texto. Você não tem ele. Então, você faz manualmente a inclusão dos dados manualmente. Para quê? Para que você consiga linkar lá no Word e fazer a automatização dessa citação. E não precisar ficar recorrendo na versão antiga ou fazendo só a configuração lá direto no Word. Então, essa é outra forma. A questão da importação, você pode importar um material. E aqui é interessante porque você pode também importar em extensão bib, RIS e XML. Eu não sei se vocês sabem o que são essas extensões. As extensões bib, RIS e XML, elas são extensões TXT, basicamente, que já contém os dados daquela referida publicação, daquele referencial. Então, quando você importa um arquivo bib ou RIS para o Mendeley, ele já vai preencher todos os campos da produção acadêmica sem o PDF, basicamente. Você consegue puxar isso. Os grandes indexadores que a gente usa, o SciDirect, o Scopus, eles já têm, a gente vai olhar daqui a pouco, eles têm lá no canto superior lá a versão bib, para você que não quer baixar o PDF, por exemplo, pode ocupar muito espaço no computador, alguma situação assim. Ele tem uma opçãozinha lá de puxar a extensão bib, RIS e XML. A mesma coisa para exportação. Se você não quiser exportar, encaminhar o arquivo, você pode exportar nas mesmas extensões também que ele permite. Aí, você também consegue exportar o PDF com as anotações que você fez. Ele permite você fazer marcações no texto, fazer anotações, fazer balãozinho. Então, consegue enviar o PDF com isso já. Normalmente, essas anotações eu faço quando é texto traduzido, para eu não ter que ficar refazendo a parte da tradução o tempo todo. Deletar documento, às vezes você já não quer mais aquele material, você baixou ele, leu e viu que ele é totalmente irrelevante para o que você precisa. Pode deletar ele para não te confundir na hora de produzir o material de pesquisa. E a função que eu já tinha comentado com vocês, que também tem na versão desktop, que é a sincronização da biblioteca. Essa sincronização é aquilo que eu disse. A versão desktop conversa com a versão web e a versão web conversa com a versão desktop. Então, fica tudo atualizado. E vou explicar mais esse aqui. E o plugin do editor. Aqui, vamos então falar dentro do Word. O que esse negocinho faz lá no Word?
Primeira coisa que vai aparecer é a inserção de citações. Esse botão aqui que permite fazer a citação, ele puxa dentro do software. Aqui, atualizações, às vezes você fez uma alteração lá na referência pelo Mendeley e pede para atualizar, então faz uma atualização. A exportação aqui dentro do Word é interessante. E a mais interessante é essa aqui, ó, que é quando você exporta o artigo, o texto do Word, sem as marcações que o Mendeley vai fazer. A gente vai ver que ele deixa o campo que foi feita a citação em cinza. E às vezes, para fazer uma leitura, às vezes o professor fala, nossa, tira isso, tá chato. Então, tem como ele faz isso também. Inserção de bibliografia, que para a gente são as referências finais lá da produção, ele insere automático. Aí você tem que marcar onde você quer que ele insere, ele não descobre. Você tem que ir lá, colocar o cursor no Word onde você quer que ele insere o referencial, as referências bibliográficas, e ele joga tudo lá. Aqui é para abrir o Mendeley, ele não funciona com o Mendeley fechado, tá? Se você for usar dentro do Word, você precisa estar com a versão desktop aberta, para os dois conversarem e não ter problema de uso. E o mais importante, que a gente vai ver também, que é o estilo que é a formatação. Aqui a gente vai ver a BNT, mas ele tem inúmeras possibilidades, tá? Então, esse aqui é o plugin do Word. Então, agora a gente vai praticar, porque não adianta nada eu falar um monte de coisa aqui se vocês não verem na prática como funciona. Aqui, antes de começar lá, eu vou mostrar para vocês a versão, aqui ó, Add to Mendeley, Share, Seed. Quando você está no site Direct, eu não sei se vocês aqui já viram isso, pode ser que não. Olha só o que eu comentei com vocês. Ó. Exportar a citação na extensão RIS ou BIB, que é a BibTeX. Esses aqui também são outras formas de você encaminhar esse mesma referência para o Mendeley, porém sem o PDF. Por aqui, ele vai com PDF e tudo, tá? Vai tudinho. Bom, então tá. Então, vamos para o que importa. Eu criei um arquivo aqui com alguns exemplos para a gente trabalhar. Imagine, então, que a gente está fazendo um artigo que tem esse título, autores, resumo, abstract, e aqui, então, a gente está escrevendo. Vamos escrever meus bobos. Ok, a primeira coisa que a gente tem que fazer. Escrevi, olha só, achei a primeira referência aqui. Essa referência, eu não sei se ela está certa ou se está errada. Eu estou imaginando que não está certa, pelo formato da ABNT. Mas, como que eu vou fazer? Nesse primeiro exemplo aqui que eu coloquei, é um exemplo que a citação, eu já fiz a inclusão do material no Mendeley. Já está tudo bonitinho lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, inserir citações, e vou procurar esse autor aí, que ele está falando para mim que eu tenho que citar ele, ó. Xiu Siriban. Ó, ele já apareceu aqui, ó. Ó, tananã, é ele mesmo, ó, 2013. Ok. Então, como que eu vou incluir ele? Eu vou clicar nele e vir aqui. Ele já vai fazer o trabalho difícil. Tcharam. Ele apareceu aqui. Então, eu já posso excluir esse aqui que eu suponho que está errado, porque o Mendeley já vai fazer meu trabalho sujo. Bom, tá vendo que eu disse para vocês? Ele fica um pouco cinza. Por quê? Porque é uma macro que faz a ligação da informação lá no Mendeley para o Word. Então, eu sei que aqui o Mendeley já está trabalhando para mim, eu não tenho que preocupar. Aí vocês vão falar assim, professor, eu já vi um erro aí. Essa citação no final da frase, ela não pode ser desse formato. Ah, é verdade. Ela tem que ser no início da frase. Ou no meio, citando o autor. Então, eu posso colocar. Segundo
Agora vocês vão falar assim, agora tá certo, beleza. Então tá, deixei, depois a gente volta nesse assunto. E aí, continuando o texto aqui, eu vi que tem mais outra citação, ó. O Jari 2006. Também sei que ela não está certa, porque ela tem o primeiro nome dele aqui, não está nas normas da BNT. O que que acontece? Eu vou procurar ele. O Jari 2006. Eu só apareceu esse, então com certeza é ele. Também já fiz a inclusão pelo meio. Ok. Tá cinza também. Ah, não tá certo desse jeito. Ah, realmente, ó, teria que ser nesse formato. Mas eu vou deixar ele assim. Por quê? Quando eu venho em estilos de citações, eu posso escolher 30 mil ABNTs que existem lá dentro. A ABNT que eu coloquei aqui no primeiro momento foi a do Paraná, que é um formato que eles utilizam lá. Mas vamos supor que a gente queira usar a ABNT da Universidade Federal de Minas Gerais. Mágica. Ele mesmo corrigiu o formato da ABNT. Então, agora sim. Só que aí vem um outro problema. Ué, professor, então quer dizer que esse primeiro que a gente fez aqui não ficou no mesmo formato, não ficou certo. Porque nós colocamos no início da citação, do trecho da frase. Aí, o que que acontece? Aí temos limitações, né? Nem tudo é mágica. A limitação do Mendeley é o seguinte: ou você utiliza o formato da citação ao final da frase, que aí toda a sua citação vai vir no único formato, ou você escolhe a citação do início da frase, como está aqui, e escolhe outro método. O que que eu costumo fazer? Normalmente, eu coloco citações ao final das frases com essa opção aqui, ó, que o Pujari já está certo. O Seng aqui, a gente vai ter que corrigir ele. Por quê? Porque esse formato já não é mais o certo para a BNT. Aí vocês vão falar, ah, não, então eu já não gostei, eu tenho que saber alguma coisa de BNT? Tem que saber alguma coisa de BNT. Não tem escapatória. O mínimo do mínimo a gente vai ter que saber. Ele faz muita coisa, mas o principal aqui a gente tem que saber. Então, olha só. Esse formato aqui, esse estilo de formatação que eu escolhi da UFMG, é a que me atende no momento. Mas não, professora, mas eu gostei mais do Paraná. É preferência, cada um tem a sua. Ou o seu orientador, o seu professor vai escolher o formato também. Aí vocês discutem entre eles. Então tá. Então, supondo que eu gostei desse formato aqui da ABNT da UFMG. Vamos manter ela. E aí, continuando aqui o final do trecho, eu tenho mais uma citação, que também eu sei que está errada. Vamos procurar ele lá no Mendeley. Olha ele aqui, X 2010. Pronto. Esse trecho aqui foi simples demais da conta. Aí vocês vão falar, não, agora eu quero que comece a ficar difícil. Vai ficar difícil, porque nem tudo sai perfeito assim, não. Esse trecho aqui eu já posso mandar para o meu professor, que ele já está certinho na BNT. Ok. Ah, professora, e se o material ainda não estiver no Mendeley, como que a gente vai fazer? Agora vai ficar feia a coisa. Então, tá. Primeira coisa, vamos criar uma pasta aqui para a gente começar a mexer com a inclusão do material que a gente não tem ainda. Eu expliquei para vocês que aqui em cima pode fazer inclusão, mas ele tem um botãozinho aqui bem legal de inclusão de material também. Você pode vir por aqui. Ele vai abrir o sistema de busca. E aí você localiza o material que você quer incluir. Eu já fiz uma pastinha, normalmente eu faço uma pasta chamada bibliografia, para não ter erro na hora de algum questionamento. Então, vamos supor, tá, então agora eu tenho que incluir um artigo. Então, você baixou ele no seu computador, tá no formato PDF, ok. Então, tá, então vamos incluir ele. Não, peraí, eu não tenho lugar para incluir ele ainda. Eu tenho que localizar onde que eu quero. Eu quero nessa pasta aqui? Não. Eu quero uma pasta nova. Então, você pode vir aqui, Create Folder, ou naquela que eu mostrei antes, aqui em cima, quando você abre o arquivo, ou ainda
no desenho aqui, ó, folders. Eu vou vir aqui nessa final aqui, que ele já abre o campo. Vou colocar mini curso, para ficar mais fácil aqui. Ó, aí ele já coloca em ordem alfabética. E aí a minha pasta mini curso está zerada. Comecei agora, não tem um material dentro dela. Vamos colocar. Vamos adicionar aquele arquivo que eu tinha mostrado para vocês. Ok. Então, vamos inserir. Olha só o que ele vai fazer. Quando eu peço para ele fazer uma inserção de material que eu já baixei, ele faz uma leitura prévia do que tem nesse documento. Ele identificou alguns autores, identificou o título, o ano, o local de publicação e aqui o momento que eu adicionei, que foi agora, né? Aí, vocês vão falar assim, uai, ele já tá tudo certo, ele já importou tudinho. Aí você vai conferir. Uai, tá certo mesmo. Por que ele importou certo? Porque ele tem um endereço chamado DOI. O DOI é tipo o CPF da produção acadêmica. Quando o material que você escolheu ele possui esse DOI, o Mendeley ainda faz essa mágica. Ele preenche todos os campos. Ó, vocês podem observar aqui, ó, 2011, as páginas dele, aqui esse finalzinho são as páginas, olha aqui para vocês verem. Ó. Já consta todas as informações, todas. Isso também não é via de regra. Esse preenchimento aqui aconteceu porque ele está linkado no DOI, mas às vezes vai acontecer disso aqui não está preenchido certo. Como que você vai saber? Você vai ter que conferir referência por referência. Pode acontecer dele puxar dados errados. Nos últimos dias, eu observei que estava puxando o número de páginas errado, mesmo com o DOI. Ele puxava a primeira página, mas não puxava o número da última. Então, tem que ficar atento, não tem o que fazer. Ah, mas isso vai me tomar muito tempo. Pode parecer que sim, mas vai compensar no final, quando você tiver que apertar um botãozinho e concluir toda a formatação ABNT. Então, tem os prós e contras nessa história. Aí, alguém falou alguma coisa? Gente, eu fazia isso aqui, ó. Eu vinha nesse site, Eu não salvar consegui entender. um tipo, vendo? É só você pôr PDF, que vai salvar com PDF. Tipo, eu já salvei esse arquivo, eu fiz isso. E aí vem o PDF. Gente, eu fazia isso aqui, ó. Eu vinha nesse site chamado Converter o Word para PDF. Eu tinha um trabalhão. E era só fazer isso, não era salvar arquivo. Para converter em PDF, você fala? Não, eu acho que só tá com o áudio ligado a pessoa. Ah, tá bom, então. Ok, vou dar sequência aqui, então. Bom, então tá. Então, eu incluí o arquivo. Ele, na versão desktop, ele abre o texto. Ó. Eu consigo fazer... uma mágica que ele faz também, que eu vou comentar aqui com vocês. Muitas vezes, o arquivo PDF, ele não tem leitor de caracteres, né? Quando você coloca no Mendeley, eu não sei o que ele apronta, que ele consegue fazer o PDF com leitor de caracteres. Raríssimos casos eu tive problema com isso, que é quando o material foi datilografado. Porque, às vezes, na literatura clássica, a gente tem material aí de 1900 e bolinha, né? E aí, esse leitor de caracteres não é bom. Ele não consegue ficar legal. Então, é o único problema. Mas os outros, se eles já forem no formato já digital, tudo certinho, o Mendeley ele já converte para leitor de caracteres e fica maravilhoso. Principalmente quando você está trabalhando com material em outra língua, né? Porque às vezes você precisa puxar uma tradução, aí você copia o material e joga no tradutor. E aí ele faz a tradução. E aí, olha só, quando você faz o leitor de caracteres aqui, ó, vamos pegar o abstract. Você pode fazer marcação, ó, colorir,
como se fosse a parte principal que você quer destacar aí para ficar mais fácil relembrar. E você pode também fazer anotações. Então, você pode colocar que esse trecho aqui é importante para você. E aí ele vai ficar com um balãozinho aqui, que esse trecho é importante. E olha só que legal. Ele vem em anotações e marca que existe uma anotação aqui em cima desse trecho, que eu marquei que ele é importante. Quando eu faço essa marcação aqui de balãozinho, ele também colore. Vocês podem observar que aquele coloriu da mesma cor, porém eu não tenho balãozinho nele. Eu só fiz o destaque. Aqui eu já considerei que esse trecho é importante e já marquei aqui para eu relembrar que o trecho é importante. Igual o PDF normal que a gente está acostumado. Outra coisa que ele faz também é copiar o trecho, ó, copiar para tradução, por exemplo, que é o que eu mais uso normalmente. Você copia o trecho e joga na tradução. Então, a facilidade de ter o arquivo aqui é essa. Normalmente, eu gosto de ter o PDF para eu manusear e fazer as anotações no material. O que já me aconteceu? Vocês aí estão na graduação. O orientador fala assim, eu quero que você confere se esse trecho que você pôs no seu trabalho está certo. Você vai ficar meio maluco, porque você leu, tipo, 100 produções, e você tem que achar aquele trecho. Então, normalmente eu uso para anotações, para colocar o trecho que eu utilizei, eu coloco aqui para ficar mais fácil. Na hora que o meu orientador me pergunta, olha, confere lá se o autor falou isso mesmo, porque eu estou na dúvida. E acontece, gente, muito. O orientador sabe muito bem o que está falando o autor. E aí, o que acontece? Essa ferramenta, ela já me salvou inúmeras vezes. Inúmeras. Porque eu mando o trecho original, mando o trecho traduzido e o orientador consegue confirmar se foi uma fala, uma citação correta que eu fiz. Bom, basicamente é isso que a gente tem aqui. A parte boa, na hora que eu importei o texto para cá, eu tenho, vamos supor que ele não tenha copiado bonitinho aqui, já acontece, viu, gente? Tem o DOI e ele não copia tudo. Não copiou? Procura o número do DOI da produção, joga ele aqui, se não tiver, e põe na lupinha. O que a lupinha vai fazer? Ela vai pela internet verificar. Peraí, esse DOI, então eu tenho que preencher aqui, ó. O Mendeley não fez automático. E ele preenche. Aqui não vai, vocês não vão ver diferença, porque já estava preenchido corretamente. Mas é uma segunda forma de você verificar a citação, se ela foi feita corretamente. Outra coisa que aconteceu aqui, que eu esqueci de falar, esse tipo de documento. O tipo de documento, aqui a gente sabe que era um artigo, mas ele permite que a gente faça várias formas de referência. Então, pode ser material jurídico, uma lei, uma resolução que você precisa usar no seu trabalho, livros, seção de livros. Aqui, seção de livros, tomar cuidado, porque às vezes você fala assim, eu vou usar o livro. Por quê? Porque eu achei lá no capítulo 5 um trecho perfeito para o meu material. Só que se você usou só o capítulo 5, você não pode citar como livro, você tem que citar como seção de livro. E aí ele já dá essa opção aqui, como seção de livro, que aí ele vai abrir outros campos aqui embaixo, e você vai poder colocar que foi o capítulo 5 que você utilizou. Case eu não uso muito, mas talvez alguma área da administração use mais, se são os casos mesmo, né? Pode ser colocado aqui. Programas de computador, softwares, né? Pode ser uma citação também. Aqui a gente tem material que foi publicado em conferências e congressos. E quando a gente está utilizando esse tipo de material, normalmente na graduação gosta de usar bastante. É um material que ainda não está no periódico, ele está num congresso, foi publicado apenas no congresso,
ele ainda não pode ser considerado um artigo de journal. Então, ele é essa opção aqui, de conferência, tá? E aí, ele também já tem a formatação específica para esse tipo. Artigos de enciclopédia, filmes, o genérico, quando você não consegue identificar entre as opções que tem aqui, qual é o tipo de citação que você está usando, pode colocar o genérico, que ele coloca uns dados bem básicos. Alguma coisa de áudio, hoje o pessoal tem usado muito podcast, né? Então dá para referenciar podcast. Artigo de jornal, artigo de revista, artigo de newspaper, aqui é o de notícias de internet, notícias de TV, nesse sentido. Patentes, reportagens, estatutos, material televisivo, teses. Muitas vezes a gente acaba utilizando uma tese em algum aspecto que ainda não saiu em algum jornal, em algum periódico. Página de internet, que também é bem comum, principalmente quando a gente vai colocar que utilizou informações que estão na página da empresa, né? Às vezes pode acontecer uma informação histórica da empresa. Então, faz a citação de webpage e o working paper. O working paper, ele é bem parecido com o de conferência. Só que, fora do Brasil, o working paper, ele é um modelo de produção que os autores colocam em discussão na internet determinada produção acadêmica para receber críticas de vários lugares, e então esse material ele é público, é considerado uma produção acadêmica, mas ele ainda é um working paper, ele ainda está recebendo contribuições para melhorias, então ainda não é a versão que os autores vão considerar como publicação final. Então é chamado de working paper. Então, essas são as opções que o Mendeley permite. Então, assim, é bem interessante, né? Tem várias opções. Então, nós incluímos um artigo aqui, vamos buscar os outros, né? Porque eu fiz uma bibliografia aqui para a gente trabalhar. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, normalmente, para economizar tempo, e é meio preguiça mesmo, quando a pasta está aberta, com os arquivos que eu quero fazer a inclusão no Mendeley, eu só arrasto. Pronto, arrasto e espero que dê certo. Beleza. Eu arrasto para dentro da pasta, que eu já estou com ela aberta dentro do Mendeley, e ele já puxa os dados também. Essa aqui eu uso bastante, às vezes dá preguiça de ficar indo lá no adicionar. E aí também a gente tem mais um artigo aqui, que, por incrível que pareça, tem todas as informações preenchidas corretamente, ó. Autores, título do artigo, onde foi publicado, DOI, ó. Também não tivemos problema na importação desse material, ó. Ele já está com o DOI certinho. Mais um material, então, incluído com sucesso. Então, vamos para mais um que eu tinha separado para a gente, que é esse aqui, o Matlin SAS. O Matlin SAS deu problema na importação, perceberam? Aí ele pede para eu revisar a importação dele ou não. Eu vou ignorar, porque eu vou explicar para vocês quando isso acontece. Olha só que interessante, temos um problema na importação. Esse PDF veio para cá e veio, pelo que eu estou entendendo, isso aqui é o nome do PDF, então não veio nada certo. Olha só que horror. E aí ele me pergunta, ó, esses detalhes aí parece que estão corretos ou não, o que você quer fazer? Eu vou colocar que estão corretos no primeiro momento. E aí, olha só que horror, gente. Aqui é onde a gente odeia. Não veio nada certo, tá tudo em branco. Aqui é onde a gente entra em pânico. Mas, olha só o que nós temos aqui no PDF. Olha só que bonito. Nós temos o DOI, que já veio bonitinho no PDF aqui. Eu posso só jogar o DOI aqui e ir na lupinha para ver o que vai rolar. Se ficar tudo bem,
deu tudo certo. Vamos conferir aqui, ó. O título da produção tá ok. Autores, ok. Autores, ok. 4 autores, né? 4 linhas, 4 autores. Onde foi publicado, o ano de publicação, volume, páginas, ok. Então, é um artigo de jornal, ele já marcou certinho. Beleza, já dá para trabalhar aqui também. Então, veja que na hora que faz a importação, você já consegue ver algum probleminha técnico na importação do material. Esses 3 artigos aqui, eu retirei do Science Direct. Normalmente, a gente hoje tem uma certa habitualidade de utilizar o Google Scholar. Ele realmente é muito prático, mas às vezes o que aparece de produções lá podem não ser tão de qualidade, né, em alguns aspectos. Então, a gente sempre procura o Science Direct, Scopus, Web of Science, que são os que a gente sabe que as produções que estão lá têm um padrão de referência melhor. Então, beleza. Superado esse aspecto, então, de inclusão do material dentro da pastinha que eu vou trabalhar agora, eu volto para o Word. Então, vamos lá. No Word aqui, então, eu era sem material, então agora a gente já incluiu eles lá. E aí nós vamos, então, trabalhar com a citação deles. Ó. Aqui não está marcado com a macro do Mendeley, então eu sei que não está referenciado por lá. E nós vamos, então, puxar o material. Insert citation. Deixa eu puxar aqui. Vamos procurar esse pessoal aqui, ó. Clemente Soriano. Ó, Clemente Soriano 2011. É justamente o que a gente quer. Mas aí, observem que a gente tem nessa mesma citação outro autor, ó. A gente tem 2 produções no mesmo momento de citação. Então, não precisa de você fechar. Vamos supor que eu já tenha terminado. Ó, ele já inseriu um. Nossa, esqueci de colocar esse outro aqui, ó, que precisa também. Você clica aqui, ele fica cinza. Aí, em vez de incluir, olha só, mudou o termo, ó, editar. Então, você pode editar essa citação como ele já inseriu. Quando você vem no editar, simplesmente você pode continuar. Então, agora eu tenho que inserir o procurar para o outro termo. Soler Domingues. Que ano que é? 2017. Uai, cadê ele? Soler Domingues. Peraí, deixa eu procurar. Rosa. Vou pegar o outro autor, que é um nome super legal. Vou achar de jeito. Mas é esse. É esse aqui mesmo, viu? Olha aqui os nomes, ó. É esse mesmo. Deixa eu colocar ele aqui para eu conferir. É esse mesmo, ó. Fui por 17, mas era 2016. Então, foi falha técnica aqui. Ok, então nós temos aqui que o Mendeley já fez a inserção das 2 referências que eu precisava. Aí vocês vão falar, professor, eu tenho que preocupar se está em ordem alfabética, é mais de uma citação. Não, ele já vai fazer isso. No momento que você escolhe o estilo de formatação da BNT que você quer, não se preocupa com isso. Ele já vai deixar claro que está em ordem cronológica, ordem alfabética, o que for na configuração da BNT que você escolher, já vai aparecer. Aí nós temos aqui, tal, mais um trechinho e outra citação. Essa outra citação é apenas um autor que a gente já incluiu lá. E aí, ó, já vem insert, então não tem nada de Mendeley ali. E só tem ele de opção, ó, não aparece outro. Aí vocês vão falar assim, mas ficou difícil. Não tem como eu colocar só o nome, o autor de fora
no parênteses? Tem uma opção aqui que é o seguinte. Vamos supor que você inseriu isso aqui e achou que não ficou legal. Tinha que ser no início da frase, não tem jeito. Senão vai ficar horrível. Não vai combinar com o estilo do material que você está produzindo. O que você pode fazer? Eu inseri ele aqui. Você pode vir, digitar o nome dos autores, do jeito que ele já configurou. Do jeito que ele já configurou. E deixar aqui. Só que aqui vai ser E, né? Não tem jeito. Você tem que saber um pouco de ABNT. E aí, você pode fazer outra forma de citar, que é o seguinte. Tá aqui o material. Se você clicar no nome do autor, vai abrir uma abinha com algumas opções interessantes. Por exemplo, página. Vamos supor que seja um livro ou o próprio artigo que você queira colocar a página que foi incluída, trecho que você está citando. Prefixo, fixo, ou o mais importante de todos, retirar os autores da macro do membro. Quando você marca essa opção aqui, olha o que vai acontecer. Ó, tá aqui a citação. Veja que sumiu o nome dos autores. Apenas na macro consta o ano da produção. E você aí tem que saber um pouco de ABNT, não tem escapatória para você fazer esse esquema aqui. Você faz, então, a digitação dos autores aqui, que produziram o texto, e mantém essa macro aqui. Por que tem que manter essa macro aqui? Porque é ela que vai permitir, lá no final do seu texto, gerar as referências com esse trabalho de 2017. Se você não utilizar essa produção macro, em algum momento ela apareceu uma macro nela aqui, que é esse cinza que aparece, ele não vai aparecer aqui embaixo. Então, vamos supor que é assim que eu quero deixar. Vou deixar assim esse caso aqui, vou tirar ele aqui do final da frase. Então, vamos deixar esse aqui que eu vou explicar para vocês. Aí, vou colocar assim, concluíram que. Então, no entanto, os dois autores aqui concluíram que. Pronto. Então, eu mudei o formato da citação. Então, observem que eu tive um problema esses dias com um revisor de artigo que fez justamente esse pedido para mim. Então, por isso que eu estou explicando. Ele implicou de toda a minha BNT estar com esse tanto de maiúsculo aqui no final das frases. A pessoa implicou. E aí falou, eu quero que diminui isso aqui, tá gritante aos olhos. E eu concordo, tá gritante mesmo. Tanto é que eu prefiro A. Não gosto de ABNT. Aí, para você reduzir, então, esse formato que realmente grita aos olhos aqui, esse tanto de palavra em maiúsculo, esse aqui é o plano B. Entendeu? E foi isso que eu tive que fazer para reduzir esse impacto visual aqui, ó, de autores maiúsculos. Normalmente no referencial teórico, você acaba aplicando muito estudo e realmente fica um visual horrível. Então, esse aqui é o plano B, para você ter a referência já formatada, sem precisar seguir a exigência da BNT de ser uma citação ao final de frase. Para ela ser, por exemplo, no início de frase, com letras não ser de caixa alta. Então, tá. Então, vamos supor que esse aqui é o formato que a gente quer deixar. Aí, nós temos aqui outra citação. Essa citação aqui, ela está bem errada, eu deixei de propósito. É uma citação de um trecho de livro, e esse livro eu quero, inclusive, marcar que página que está esse material que eu encontrei. Então, a gente não fez inclusão de nenhum livro aqui no Mendeley, observe, a gente fez somente de artigos. Esse livro é justamente esse aqui, ó, do Greg. Eu coloquei livro aqui para ficar mais fácil de visualizar. Esse livro, eu vou puxar ele aqui também, para ficar mais rápido, a gente não demandar muito tempo. Aliás, eu nem sei se ainda tenho muito tempo, mas eu vou lá. Então, tá. Então, eu puxei o livro para o Mendeley, e aqui está. Esse é o PDF do livro,
E aí, observem só, olha só o que ele já fez. Ele já identificou que é um livro. Ele já fez essa identificação. Agora vamos ver se o resto que ele fez aqui também está certo. Por quê? Livro não tem dói. O livro não tem dói. Então, quando eu quero fazer uma citação, professora, pega o dói do livro e joga aqui. Não vai dar certo. Por quê? O livro não tem. Então, nós vamos ter que puxar isso na mão. Conferir detalhe por detalhe. É um pouquinho chato, mas fazer o quê? Ó, ele foi editado pelo Greg, então vamos ver se o editor, editor não tá o nome dele, ó. Então eu tenho que colocar que foi ele que foi o editor do livro. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de informação. O título do livro a gente já conferiu, tá certo. Aqui, ó. Quem que publicou? Essa aqui é a editora, Palgrave. Vamos ver. Já apareceu, então já preencheu para mim, ó. Legal, legal, legal. Vamos ver o ano do livro? O ano 2007, vamos ver se está certo, 2007. Já pôs nas páginas do livro, 419. Já colocou a cidade, Nova York. Primeira edição. Bom, básico, ele não é traduzido, então eu não vou preencher esse item aqui. Então, o básico para uma BNT eu já tenho aqui. Só que, observem aqui no meu texto do Word. Vamos supor que eu não vou usar esse livro mais em outro trecho no meu material. Vai ser só aqui. Então, eu não posso considerar que eu vou fazer uma citação de livro. Eu tenho que fazer uma citação de trecho de livro. E é justamente por isso que eu coloquei aqui que os autores são esses, ó, porque está na página 18. Então, voltando lá no Mendeley, vamos descer na página 18. Já passou, com certeza. Tá. Aqui são as marcações que eu falei para vocês, ó, já usei esse livro em outros momentos. Tá. Vou abrir aqui agora. Então, na verdade, o que ele puxou de informações aqui está errado. E é por isso que eu disse que tem que ficar atento com o Mendeley. Porque, na verdade, eu quero fazer uma seção de livro. É um capítulo de livro que eu estou citando naquele trecho. Então, aí sim, o título tem que ser. Aqui, página 18. Ó, página 18. Eu estou falando do capítulo 2 do livro. Então, agora já mudou tudo que está escrito aqui. Então, vamos ter que refazer. Então, na verdade, o título é Funds of Funds. E aí eu não vou completar aqui, não. O autor já não é o Gregor mais. Quem que é o autor? Maxan. Esses são os verdadeiros autores do que eu estou realmente utilizando. Eu não vou essa. Estou estendendo demais e você já está cansado. Aí o livro, sim, é aquele texto que a gente tinha visto lá, daqui a pouco eu volto nele. Não tem data, então vai ficar a data do livro. A página do livro, não, a página é 18 a 24, deixa eu olhar, tá? O capítulo, a gente está citando o capítulo 2, edição, tal, isso aqui tá tudo certo. Ok, então agora, vou colocar aqui, diversification. Então agora sim, eu tenho o material prontinho no Mendeley para eu utilizar lá na citação. Bora lá então. Então nós vamos citar aqui, seria citação, que é o Maxan que eu quero citar. Olha aqui, ele já aparece, tá vendo? Aí,
vocês vão falar, mas ficou errado, professora, não tem a página, eu queria marcar que nesse livro eu usei a página 18. Ok, vamos editar a citação então. Você volta nela, clica aqui no nome do autor e vai aparecer, ó, retirar o autor. Oh, não, esquece, isso não, peraí que eu tô com a cabeça no automático. Não é surpresa, não, é incluir a página 18. Página 18. Agora sim, agora apareceu do jeitinho que eu precisava. Então, é um trecho de um livro, na página 18. Beleza. Ok. Aqui eu fiz um outro exercício que é para citar outros tipos de produção. Por quê? Em algumas áreas da administração, a gente sabe que citar filmes, citar legislação é muito comum. Então, eu trouxe um outro exercício. Dá tempo, produção, ou não? Se não der, eu já vou tentar fazer a mágica com vocês aqui. O que acontece? Fizemos todo o trabalho sujo aqui em cima. Ó. Citou, ok. Vamos considerar, então, que essas citações aqui a gente já encerrou a nossa produção. Você vai colocar o cursor no local em que é para ser inseridas as referências e vir aqui, ó, inserir bibliografia. Na hora que você faz isso, a mágica, linda, maravilhosa, é o melhor momento, mais emocionante, com certeza, que é ter todo esse material já formatado. Não precisa nem conferir. Ó, ele já sai com o link do material, ele já sai com todas as informações que você inseriu lá no Mendeley. Por isso que eu disse, se você trabalha com o Mendeley direitinho, aqui não tem erro. Agora, se você joga lá e deixa o que rolar, deixa qualquer forma rolar lá, vai sair erro aqui. E aí, o seu orientador vai enxergar o problema. Não tem jeito. Não adianta você falar que usou o programa, é a culpa é do programa, não. Isso aqui não tem jeito, não. Aí vocês vão falar, não, mas está errado ainda, professora. Está faltando, pela BNT, está faltando o espaço entre as referências. Aí, gente, é usar o básico, né, do Word e pedir para configurar os parágrafos aqui. Simples. Então, você pode colocar aqui, colocar depois da referência o espaçamento. Não é 6, não, certo? Acho que é 2. Então, ele já, isso aqui, já, você mesmo já faz a alteração. E aí, pronto. Temos aqui um trabalho concluído, com sucesso. Eu não vou mexer nisso aqui agora, porque eu vou guardar a produção me autorizar, se eu ainda tenho tempo. Então, o que aconteceu aqui? Ah, professora, mas se eu mandar isso aqui para o meu orientador, com esses negócios marcados em cinza aqui, vai dar problema. Aí, o que eu expliquei para vocês? Basta a gente vir aqui na exportação e pedir para tirar todas as marcações de macro do Mendeley. Ele vai retirar e você vai enviar o arquivo sem essas informações para o seu orientador. Pontos negativos do momento que você vai fazer isso aqui. Você não consegue recuperar se ele pedir para corrigir alguma coisa. Então, o que eu normalmente faço? Eu mando as versões parciais com as macros, já informando o professor que eu faço automatização das referências. E aí, quando chegar a versão final de publicação ou de submissão para a banca, no caso do TCC, por exemplo, aí você faz essa retirada. Por quê? O que pode acontecer? Seu orientador leu, falou assim, não gostei dessa citação desse livro aqui. Pode tirar esse trecho. Aí você vai ficar assim, não, tranquilo, eu tiro o trecho. Só que você vai ter que lembrar que aqui também tem que sair o Maxam. Você vai lembrar disso na hora? Às vezes você vai esquecer. Então, por isso que eu recomendo deixar a macro, porque olha aqui, na hora que o meu orientador fala, Érica, tira esse trecho aqui que eu não gostei, eu simplesmente venho aqui e peço para atualizar e o Maxam sumiu. Olha aqui para vocês verem, ó. Então, eu não tenho que preocupar se esses nomes que estão aqui nas referências realmente apareceram no meu texto.
Ele já vai fazer isso automático, entendeu? Ó, eu tirei o trecho, pedi para atualização e ele sumiu com o Maxam. Então, foi super tranquilo. Por isso que, normalmente, as macros do Mendeley eu retiro numa versão bem final, porque haja paciência de ficar procurando quem foi que sumiu aqui no final das referências. Haja paciência com isso. E tempo, né? O pior de tudo é tempo. E aí, outro problema que costuma acontecer também. O professor falou, não, tá ótimo, a BNT, vamos publicar. Vamos publicar esse TCC seu que tá muito bom. Então, um congresso que vai ser ótimo. Só que o congresso não aceita a BNT, ele aceita só APA, que é um outro formato de uma outra formatação que a gente tem, muito utilizada. E aí, então, para não entrar em pânico, você vem no Mendeley e altera a formatação, sem sofrimento. Ó, pediu APA, eu vou alterar, ó, ele já alterou aqui para mim. E aqui embaixo, vocês podem ver o formato APA, é esse aqui, que é esse recuo aqui, que é o padrão do APA. Já está em APA. Não sofri. Eu já tive caso de professor de pedir as duas versões de entrega. Pedir a versão ABNT e a versão APA, para ele decidir onde que ia ser a publicação e tal. Então, assim, não tive problema quanto a isso. Aí vocês vão falar assim, nossa, professora, acabei de instalar o plugin, o Mendeley, tá ok, mas na hora que eu abro aqui os estilos de formatação, não aparece igual ao seu. Provavelmente não vai aparecer, porque o meu eu já fiz algumas instalações. Eu acho que vai aparecer apenas essa opção aqui, ó, More Styles. Na hora que você abre esse More Styles, e achou. O More Styles é onde você vai localizar os formatos que você pode utilizar de configuração. Quando eu venho, aqui são os que eu instalei, então de vocês não vai ter nada. Vou pegar aqui. Vocês vão ter que vir aqui no primeiro momento em Get More Styles e digitar a BNT, por exemplo, que é o que vocês vão mais utilizar. Quando você digitar BNT, vai aparecer uma pancada de coisa. E aí você vai ter que fazer uma busca aqui de leitura rápida. Ó, eu vi aqui que tem uma BNT do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. E ele já está me dizendo que a autoria é completa. Quando ele escreve autoria completa, significa que lá nas referências, lá no final, vai aparecer o nome completo do autor, e não aquele P. Maxam, por exemplo. Ele vai aparecer o nome completo, Paul Maxam, por exemplo. E aqui, autoria abreviada, que também é do mesmo lugar, ó, autoria abreviada, então vai ser só as iniciais do nome da pessoa. Aí tem Universidade de São Paulo. O que são as diferenças entre essas ABNTs aqui? Vocês vão me perguntar com certeza. Ah, por que tem stand de ABNT aí? Nem tem UFO, não tem UFO. Já vou adiantando que não tem. São pessoas ou estudos que se preocupam em criar a macro para o Mendeley. Então, quem já se preocupou com isso, já está aqui, são esses que a gente está vendo. Ó, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal de Pernambuco, Espírito Santo. Esse pessoal aqui já se preocupou em criar a macro própria de formatação, a BNT deles. Ah, mas e o IALFO vai usar qual? Bom, vai depender de muita coisa. Primeiro, vai depender de quando você instalar. Vamos instalar, deixa eu pegar um que eu não instalei aqui ainda. Ó, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Vamos instalar essa opção aqui. Vou instalar ela, ó, instalado. Aqui eu ainda não vou conseguir utilizar ela. Eu vou ter que vir aqui em instalado e procurar ele. Meu caso aqui tem uma pancada. Aqui, ó. É esse aqui que eu acabei de instalar. Eu vou pedir para usar esse estilo. Estou interessada em descobrir o que tem nele para a BNT. Selecionou, ok, fechou. E vamos ver o que acontece. Opa, mudou algumas coisas aqui, ó. Então, significa que ele usa aqui em maiúsculo. E vamos ver lá nas referências o que muda. Ah, já viu uma mudança, olha só. Ele utiliza a formatação em negrito, que no anterior era itálico. Ah, qual que é o certo, qual que é o errado? Os dois estão certos. Mas pode ser que alguém tenha preferência pelo negrito e não pelo itálico. Eu já vi revistas, journals, periódicos,
que prefere o negrito. Então, normalmente, eu vou lá, dou uma olhada como que o periódico exige e saio procurando um que tem proximidade com as exigências, certo? Ou, aquilo que eu tinha explicado mais cedo para vocês, se eu vier aqui em More Styles, vamos supor que eu tenho interesse em publicar numa revista. Tô pensando. Chegar rápido. Bom, vamos supor que você escolheu uma revista aqui e quer a formatação dela. Beleza, se alguém já tiver desenvolvido o formato específico para essa revista, vai constar aqui. Não são todas, são algumas, as principais que constam aqui nesses estilos já pré-prontos do Mendeley. Aí, eu não sei muito bem como cria isso, tá? Se alguém me perguntar, eu não tenho ideia. Eu sei que eu venho aqui, procuro o journal que já tem essa opção. Ó, vou deixar só a revista para vocês verem, ó. Aqui, revista de administração e inovação já é uma que tem, ó. Já publicou, o Mendeley já disponibiliza a formatação certa dela. Então, você não tem que preocupar, é só puxar ela aqui, baixar, vou baixar ela para vocês verem. Ó, instalar. Quando você faz a instalação, já aparece aqui. Eita, peraí. Aí tá, eu acabei de instalar, né? Então vamos descobrir se ela veio parar aqui. Aqui, ó. Acabei de instalar ela. Então, usar esse estilo. Agora eu quero usar a da revista de administração e inovação que já tem aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vai mudar. Não mudou. Não aplicou, viu? Beleza? Então tá total. Não vai dar certo, não. Por algum motivo ele não aceitou, gente. Não sei explicar por que não. Ele não considerou como sendo assistidos. Ah, agora deu, ó. Ok. Ah, olha só. Descobrimos que não é a BNT. Ou é? Deixa eu ver. Não, não é. Ó. É a APA. A RAI, que é a revista que a gente identificou ali, ela não usa a BNT. Nitidamente aqui para mim, no visu dela, já está claro que é. Quando vocês tiverem dúvida, ó, tá vendo esse comercial aqui? Quando vocês virem esse desenho aqui, é típico de APA. E esse recuo aqui na referência também, ó, tá? Então, por isso que eu digo, é fácil? É, mas você tem que saber pelo menos o mínimo de formatação, de configuração de ABNT para você não fazer nada errado, né? Porque também não faz tudo sozinho. Dá o comando certo. Então, assim, aqui é onde vocês vão puxar as informações para usar de formatação, tá? Vou pegar um outro journal aqui. Ó. Aí, se você for fazer alguma publicação internacional, tem alguns journals, ó, também já tem configuração. E aí é muita coisa, não são pouco, não é pouco. Porém, não tem tudo. Se você procurar algum journal aqui, algum periódico que não consta aqui, paciência, gente. Ninguém criou, ninguém se disponibilizou a criar, usa outro. Não tem o que fazer, não. Tá? E deixa eu ver o que mais aqui que eu posso ajudar vocês. Tá? Aqui, no caso esses dois modelos aqui, eu vou tentar fazer, tá? Rapidinho. Deixa eu ver no chat o que está rolando. Por que os textos que estão pagos no SV não entram no Mendeley? Ah, boa! Para usar o CVE e Science Direct, você precisa estar logado no CAF. Eu achei que vocês já sabiam disso, mas eu vou puxar o CAF aqui para vocês. O CAF, quando você for no site, no portal da CAPES, tem um lugar aqui no início do portal da CAPES, ó, que é acesso CAF. É o famoso café que eles fizeram um trocadilho aí, quando lançaram.
Esse lugar aqui é que vai permitir vocês acessarem os artigos que a UFO assina. Quem são eles? São Site Direct, Elsevier, Scopus, Web of Science. Por quê? Porque são pagos. E a UFO já tem o acesso, ela já paga, ela já faz assinatura. Estou fazendo login aqui, ó, vocês acompanhem. Ela já faz o pacote já de assinatura, então nós temos o direito de assinar, de acessar. Normalmente, quando a gente está dentro do campus, a gente já tem essa autorização com o acesso de IP da UF. Mas como normalmente agora na pandemia a gente está em casa, tem que fazer esse login aqui. Aí quando você entra no CAF, aí sim, se você fizer um sistema de busca aqui, você vai conseguir tudo que a UFA assina, vai ser possível acessar aqui nesse sistema de busca. Inclusive, o que você perguntou do Elsevier, que realmente é pago, e aí esse é o caminho aqui que a gente utiliza para acessar. Não tem outra forma não, tá? Lícita não, ilícita tem, mas eu não vou explicar aqui não, porque vai dar problema. Não, a lista eu também sei. Mas eu queria saber a lista. Deixa eu só te perguntar. É porque pelo Elsevier eu tento e aí logo no meu login da UFO, mas não dá, mesmo assim. Não dá, É só pelo não CAPES dá. mesmo, né? É só pelo caso. Uhum, exatamente. Você pode até criar o login lá, mas ele não vai identificar que o seu nome está vinculado à assinatura da UF. Apenas na hora que você faz o login pelo CAF é que ele identifica que o seu login está vinculado à assinatura que a UF faz do pacote de assinatura, entendeu? Então, realmente, mesmo se você fizer o cadastro lá, não vai dar certo, não. Mais perguntas? Eu acho que eu não terminei ainda, não, mas deixa eu voltar aqui. Bom, tá. Aqui são as ferramentas, eu não vou nem explicar, que vocês todos são autodidatas com esses desenhos aqui, ó. Marcação, fazer. Um negócio legal, você pode mudar a cor da marcação que você quiser. Isso aqui é o básico, né, gente? Não vou nem entrar nesses detalhes, não. Em questão de editar, você pode fazer várias edições aqui. Esse de rotação é interessante, porque às vezes você joga o PDF que está invertido, então você precisa girar ele, né? É aquelas ferramentas do PDF normal. E uma coisa legal, deixa eu mostrar outra coisa legal para vocês. É esse aqui, ó, de visualização. Esse modelo que eu fiz aqui, olha só, nós temos autor nas colunas. Coluna de autor, coluna de título, tal, tal. Tem outra forma de você visualizar também, que é com a citação já pronta. Vai que alguém gosta desse modelo. Eu não uso, mas pode ser útil. Então, ele já aparece, olha para vocês verem, exatamente como aqui embaixo, ó. Entendeu? Se você deixou, no caso aqui está marcada a opção do estilo da revista, né? Essa opção aqui é a mesma que ele já joga aqui para mim, ó, que é o que eu estou utilizando. Então, acho que isso aqui também é interessante, dependendo se de repente você quer copiar esse material aqui e tal. Então, vai que é, né? Vai que é. Deixa eu ver o que mais. Eu vou fazer um modelinho aqui de entrada manual, que eu queria fazer com vocês. Ninguém me cortou, então eu acho que eu tenho tempo ainda. Que é o seguinte, vamos supor... Não, ó, aqui eu fiz uma citação da Lei da Maria da Penha, que é um... Aqui, eu quero fazer a citação desse filme aqui, ó. É um filme do Charles Chaplin, e eu pus o link dele aqui, ó, de acesso de dados do filme. Não vamos discutir, gente. O Wikipédia é o básico para pelo menos puxar dados, né? Não façam referência do Wikipédia, pelo amor de Deus. Eu estou falando que pode. Bom, aqui no Wikipédia eu tenho os dados do filme. Então, o que é aquela entrada manual que eu expliquei para vocês lá atrás? Ó, lembra que eu expliquei aqui, ó, adicionar manualmente? Eu vou fazer por aqui, ó. Vocês verem que tem outra forma também. Aqui, ó. Esse formato aqui é o seguinte. Eu quero colocar o filme. Então, vamos lá. Quero o filme. Quem que vai baixar um filme e colocar dentro do menu? Ninguém, com certeza. Então, nós vamos ter que fazer a citação dele manual. Como é que é o nome do filme mesmo? City Lights, né? Quem são os diretores do filme? Quem é a direção? O próprio Charles Chaplin. Eu não vou preencher tudo para não gastar tempo, tá? Só para vocês entenderem como que é a ideia.
tal, ano 1900 e... Legal. Tá, vou colocar só isso aqui para vocês entenderem. Aí vocês vão preencher o restante. O pai, onde foi feito, quem foi o distribuidor, tal. Não tem dói, porque é um filme. Beleza. Vamos colocar aqui, salvar. É esse aqui, ó, chart. Nossa, deixa eu voltar para a tabela que eu prefiro. Então, eu não preenchi tudo, não, só para vocês entenderem. Observem que ele não tem o desenho do PDF aqui, porque é um filme, eu não vou baixar o filme e jogar aqui. Então, eu tenho que fazer uma entrada dessa citação manual. Ok, preenchi os dados do filme, ó, o ponto que eu preenchi, volta aqui no Word. Ó, não tá com o macro do Mentor. Então, vamos lá. Quero citar o filme, vamos lá. Inserir citação. Ó, achou aqui, ó. Freelance. Ele vai puxar a informação do filme. Vai estar incompleta, porque vocês sabem que eu não fiz ela toda. E olha só quem está aqui já. Já foi atualizado, ó. À medida que eu coloquei ali, que eu fiz a inclusão aqui no texto, ele já puxou, certo? Então, assim, isso aí vale para a legislação, que às vezes você não vai ter condições de colocar, vale para 30 mil coisas que pode surgir durante uma pesquisa. Tem vários imprevistos que vão surgir. Então, só para vocês verem por que seria uma inclusão manual aqui dentro do Mendeley, que às vezes pode ser uma necessidade aí. E aí eu acabei de fazer isso aqui, acabou meu dia, sincronização. O que é essa sincronização? Vou atualizar tudo isso que eu acabei de fazer aqui no desktop. Se o meu computador der algum problema, Deus existe, tem a versão web. Então, pontos positivos. Tem pontos negativos? Tem, gente. É aquilo que eu expliquei para vocês. Você só pode usar um formato no material todinho. Esse plano B aqui, cadê o plano B? Aqui. Esse plano B aqui, numa BNT, ajuda muito, porque às vezes fica muito poluído de letras maiúsculas, caracteres maiúsculos. Então, esse aqui que você cita apenas o ano, deixa na macro apenas o ano, e faz a configuração aqui digitando nas normas corretas, né? Porque aí você tem que entender um pouco de normas. Você faz, então, e ele vai aparecer aqui bonitinho. 2017. Aqui. Então, ele aparece aqui. O importante é saber usar. Claro que a gente tem que entender um pouquinho de ABNT. Não tem escapatória. Não tem. E aí, ao final disso tudo, você manda para o seu orientador, manda para o seu professor aí, que estiver desenvolvendo a pesquisa, e vai dar tudo certo. Não esqueçam que a BNT não é só fazer citação, gente. Tem que configurar margens da página, tem que colocar título negrito, tem que colocar resumo, abstract, nos formatos corretos. Então, assim, querendo ou não, você tem que conhecer a BNT. Não tem como. Aqui, essa automatização, ela é fundamental para você ganhar tempo nessa parte aqui, que ela é chata, muito chata. Hoje eu não gasto tempo com isso mais. Porém, muita gente reclama para mim, eu acho até justo as reclamações, o seguinte: ah, mas eu perco muito tempo fazendo essa configuração aí. Tudo bem, mas você já parou para pensar que essa configuração aqui vai ser usada inúmeras vezes sem te dar problema? Entendeu? Quando você usa a opção de... Deixa eu terminar aqui a minha apresentação, porque o que eu queria dizer é o seguinte. Duas coisas muito importantes para usar o Mendeley é utilizar bons estudos nas citações. Isso aí, todos os professores de vocês já devem ter falado, mencionado em algum momento. Não adianta querer fazer citação de um material de baixo nível de produção, porque ele não é digno de uma citação, então tem que tomar cuidado. Uma recomendação é utilizar o DOI. Normalmente, quando está indexado pelo DOI, ele já tem uma certa classificação de qualidade, vamos dizer assim. E uma segunda dica é tentar preencher o maior número possível de informações dentro do Mendeley, para vocês não terem erro, que aí vai dar tudo certo com o programa. E aí, agradecendo a participação de todos aí,
utilizando o Mendeley, vocês vão ganhar tempo, vocês vão ver que é só ganhos para futuros. Acho que basicamente é isso. Eu vou encerrar minha apresentação, porque eu acho que eu me estendi bastante. Mas eu acho